dezembro de 2023, Brasil. 52 mil criminosos. 52 mil criminosos ganharam as ruas para curtirem o Natal em família. Curtirem o Natal em família, ou eles foram mesmo foi de volta para o crime. O quanto essas saidinhas fora de hora colocam toda a sociedade brasileira em alerta e medo. Por que isso existe? É certo? É errado? Depois que o Papai Noel voltou para o Polo Norte, quase 3 mil presos não voltaram para trás das grades. Confira a conversa que tive com a doutora Solange Beretta sobre esse mal que atinge a todos nós. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas suas mídias sociais, principalmente a doutora Solange Beretta, minha amiga aqui. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo, daí você venha comigo até o final. Essa conversa que eu tô querendo ter faz algum tempo, que não é sobre um caso específico, mas é um caso que bate em todos os brasileiros. Se eventualmente passar por ali, a mãe da Solange está visitando aí ela, então talvez ela passe ali por trás. Vamos ver a dona Solange e o cachorro também, tá aí, tá todo mundo junto aí. A gente é mãe friendly, a gente é pet friendly, a gente é friendly de todo mundo que merece ser friendly. Solange, foi até uma ideia sua de falar sobre as saidinhas, Sim. que eu acho que tanto incomodam, a mim incomoda bastante. Então eu vou jogar esse tema para você explana, eu vou perguntando eventualmente. De onde veio essa ideia de saidinhas para bandidos? Só tem no Brasil? E se tem, por quê? Eu não posso falar de outras legislações, né, estrangeiras. O que eu posso falar mais é da legislação brasileira, que essa eu conheço razoavelmente bem. Existe um Instituto de Autorização de Saída, certo? Esse é um instituto que existe dentro da execução penal. Ele é o gênero e temos a origem que são nós temos esse gênero e nós temos as espécies, que são as permissões de saída, que vocês também conhecem, o público também conhece, e as saídas temporárias, tá? As permissões de saída são situações em que se preza as razões humanitárias. Morre o filho do detento ou da detenta, morre o pai, morre a mãe, estão internados com uma doença grave, não precisa ser estado terminal, mas precisa ser uma doença grave, não basta estar internado simplesmente para operar uma apendicite, né? Sim. Então, você acaba tendo essas permissões de saída que são pedidas ao próprio diretor do estabelecimento penitenciário, não é submetido ao judiciário, tá? Claro que passará a ser analisado pelo judiciário se houver este pedido e o diretor penitenciário não conceder este direito, que é um direito subjetivo, né? Desde que sejam preenchidos alguns requisitos. Então, morte de parentes, cônjuges, companheiros, ascendentes, descendentes e irmãos. Ou alguma dessas pessoas, desse mesmo rol, estejam doentes gravemente. Isso é uma questão humanitária. E veja, nós não estamos sendo humanitários com o réu, né? Não, é com a mãe do réu, é com o pai do réu. A mãe que não praticou crime nenhum, o filho, a esposa. Sempre será feita escolta, né? E sempre será verificada a possibilidade de ser feita essa escolta, enfim,
são pedidos. É uma forma de autorização de saída, tá? E também tem as saídas temporárias. As saídas temporárias, as chamadas saidinhas, não são somente aquelas saidinhas que o pessoal fala, no Natal é Páscoa, é Dia das Mães, é Dia dos Pais e tudo mais. Vamos esclarecer, em primeiro lugar, é previsto em lei, né, na lei de execuções penais, 5 saídas anuais. Cada uma delas por período não superior a 7 dias, somente aos presos que estejam cumprindo pena. Na permissão, nós podemos, inclusive, pode ser, inclusive, concedida a permissão de saída por questões humanitárias do preso cautelar, do preso temporário, do preso preventivo. Quando nós falamos de saída temporária, nós estamos falando de um condenado cumprindo pena em regime semiaberto. Também há a previsibilidade de estar ele também cumprindo regime aberto. Solange, mas como no regime aberto você vai dar saidinha? Sim, porque no regime aberto também o preso é preso, né? Não, ele continua, se no regime aberto O sendo condenado. Exatamente, mas é preso, ainda é um detento, né? Ele também tem que cumprir algumas restrições. Então, ele não pode se ausentar da comarca, mas ele pode pedir uma autorização para visitar os parentes que moram em outro estado, tá? Isso também é considerado uma saída temporária, daí no regime aberto. Pode beber? Então, Hã? Podem beber bebida alcoólica? Não existe proibição de ingestão de bebida alcoólica. Existe a proibição de frequentar bares e casas de espetáculos ou congêneres, né, como fala a lei. Isso existe. Por quê? Porque esses locais, né, são tidos como de maior atrativo a um comportamento que pode gerar conflitos. Então, vamos evitar a tentação, é mais ou menos isso. Drogas. Né? Vamos manter longe. Droga, né? A pessoa pode usar droga, então, em casa? Não está escrito isso. Está escrito que não pode frequentar bares, boates e tudo mais. Boates, né? Tá? Mas em casa ele pode tudo, ele pode beber e pode... Então não está escrito que não pode. Poder... Não é que nem nos Estados Unidos, que a gente vê nos filmes, que daí eles chegam para fazer exame de urina sem querer. Não, isso não. Então, esse é o nosso grande problema também. Opa! Voltou. Esse é o nosso grande problema também, né? Você não cria uma estrutura. Vou voltar, eu insisto, né? E eu acho incrível que os nossos governantes não pensem nisso com cabeça de prejuízo, de lucro para o Estado, né? O Estado tem que pensar nisso como uma política de Estado. Se eu tenho toda uma estrutura para o cumprimento da pena nos regimes adequados, eu terei muito mais chance de ressocializar esse preso, de reinseri-lo na sociedade. Então, volto a insistir. Regime fechado, penitenciária, muro alto, arame farpado, guarda armado em cima de muro, proibição de contato com o mundo exterior, quer por celular, quer por qualquer outro meio de comunicação. Restrição a conteúdo de mensagens de cartas, de correspondências. Isso é regime fechado. Regime
semiaberto, como ele foi concebido na Lei de Execuções Penais, são as colônias penais agrícolas, são as colônias industriais, certo? Para o cumprimento. Daí nós temos um espaço maior em que a pessoa vai se expandir, vai expandir a sua liberdade, os seus movimentos. Ele não vai mais ficar numa cela 8 horas por dia, 10 horas por dia, com direito a X horas de banho de sol. Não, ele vai poder ter mais sol, ele vai poder caminhar, ele vai poder trabalhar ali na colônia penal agrícola, também na colônia industrial, né? Eu acho que chama colônia, não chama colônia industrial, mas enfim, são complexos industriais penais, em que ele vai poder trabalhar, em que tem a indústria, ele vai poder aprender uma profissão, onde ele vai ter aula, onde há escolas, daí você pode ter um SESC, um SESI, um SENAC formulando ali uma política de colaboração, enfim. Regime aberto é casa de albergado. Existem uma casa em que, à noite, o preso tem que chegar às 6 horas da noite, né, da tarde, e sair no outro dia para trabalhar, ou estudar, ou ir visitar os seus parentes, ou ter a vida livre a partir das 6, das 8 horas da manhã, certo? E isso foi concebido dessa forma. Porém, não existem estabelecimentos penais desta forma. O Estado tinha que ter vergonha na cara. A população deveria exigir a existência desses estabelecimentos penais para que, havendo a progressão, as pessoas fossem reinseridas realmente de forma gradativa. As saídas temporárias fazem parte justamente dessa reinserção na sociedade de forma gradual. Porque o que nós temos? No regime semiaberto, praticamente um regime fechado. Por exemplo, a saída para estudar é uma saída temporária. A saída para trabalhar é uma saída temporária. Então, muitos defensores dessas saídas temporárias, no Natal, Páscoa, Dia dos Pais, etc., eles dizem, mas o regime aberto já prevê saída temporária, mas não é automático, gente. Não é automático. Não é porque ele está no regime semiaberto que automaticamente ele tem direito à saída temporária para estudar, para trabalhar e para visitar os familiares. Ele precisa preencher requisitos, ele precisa ser supervisionado. Agora, uma coisa é autorizar para a pessoa ir estudar, né? Ele está saindo para estudar. Eu vou ter a frequência dele na escola, eu tenho como fiscalizar, é na própria comarca, escola, né? Não é assim, eu estou preso em Tremembé e vou visitar meu pai em Angatuba. Não, é na própria comarca. A fiscalização, ela é mais efetiva. Quando vai trabalhar, a fiscalização é efetiva. Por quê? Porque sai um bonde da penitenciária, né, do estabelecimento prisional, leva até o local de trabalho e busca naquele local. Você tem um chefe que fica fiscalizando o trabalho. E outra, se você pede saída temporária para ir estudar, se você não tiver bom aproveitamento, quer por desídia sua ou por falta de capacidade intelectual, esse benefício é cortado. Certo? Então, essas também são saídas temporárias. Por que se fixam essas saídas em datas comemorativas? Veja, toda decisão judicial, ela tem que ser fundamentada. Vamos falar numa comarca num presídio como o presídio de Mirandópolis. Eu fui promotora lá. Existe o presídio de Mirandópolis. Acho que eram 8 mil presos, mas vamos colocar aí 8 mil presos. Quem está em regime semiaberto? Porque não tem estabelecimento. Então, ele fica num semiaberto, meio que não é semiaberto. O local é o mesmo,
Só que essa turma de cá está no semiaberto, essa turma de lá está no fechado. Por quê? Porque o Estado não cria terra para botar o povo para trabalhar, né? Indústria, coisas para fabricar para o próprio Estado, em benefício do próprio Estado, existe. É só o Estado querer. É uma questão de vontade política. Então, você cria datas certas, né? O juiz da execução daquela comarca, ele cria. Por quê? Imagine um juiz da execução, vamos supor que tenha 1.000 presos em situação de regime semiaberto que preencham os requisitos para a saída temporária, são 5 saídas por ano, de no máximo 7 dias, certo? Examinar caso a caso. Caso a caso. Claro que já chega tudo pronto. O diretor do presídio já vai preparando todo o processo, já encaminha, tem que haver o pedido do preso para saída, às vezes nem é necessário que haja, ele preenchendo todos os requisitos, né? O juiz pode dar de ofício, ou seja, sem ser pedido. E pode ter preso que nem queira sair. Pode ser que ele nem tenha para onde ir, ele não precisa sair. E o juiz pega e dá uma decisão para todo mundo. Olha, todo mundo aqui pode sair em tal dia. Ah, mas por que no Dia dos Pais? Tá, então vamos fazer o seguinte, se isso realmente incomoda tanto, que eu acho que incomoda, quem mata o pai sai no Dia dos Pais. Suzane, vamos pegar a Suzane. Ou quem matou um filho no Dia das Crianças. Dia dos Pais. No Dia dos Pais, o próprio pai, o Alexandre Nardoni. Exatamente. Mas nós não podemos cada um sair numa época, né? A logística então disso... faz assim, o segundo domingo de julho. Sim, pode ser. E pode ser também nunca mais? É que eu sou contra essas saidinhas, eu não entendo isso. Sim. Você sabe, a gente conversa direto, eu falo. Veja, eu sempre fui uma promotora super rigorosa, era rigorosa quando trabalhava na execução penal, era rigorosa, fez exame criminológico, ia atrás, ia ver, sabe, conferir, mas isso numa comarquinha pequena. Na época existia cadeia pública, você tinha como fiscalizar. Hoje não, você tem grandes presídios, é uma máquina. Aquilo, o promotor da execução criminal lida com quantos 1.000 processos, 1.000 presos. Ninguém gostava de trabalhar na execução penal, né? Na época que os processos eram físicos, eram processos imensos, porque eles têm vários apensos, era uma loucura. Hoje é eletrônico, mas quem viveu a era dos processos físicos, você não sabia onde botar a mão, porque eram tantos anexos e tudo mais, tantos pedidos, né? Mas você tem que ter um dia fixo, porque senão na cadeia também vira, né? No presídio também vira uma loucura, porque hoje sai um, hoje sai outro, a falta de controle ela é muito maior. Eu, particularmente, acho que as saídas temporárias, né, em todos os casos, tanto para estudar quanto para trabalhar, até para estudar e trabalhar nem tanto, porque a fiscalização ela é mais efetiva, né? Como eu disse, você tem o diretor da escola, você tem o bedel, você tem o secretário, tem você as notas. As notas, você tem a frequência. Os trabalhos, a pró, aquela coisa de presença, tudo. Né? E você está tornando aquela pessoa, pelo menos que vai ser um dia ainda produtiva, né, para a sociedade, ou se está trabalhando a mesma coisa. Agora, sair para ver a família, para passear, eu entendo que deva ser restrito a crimes sem violência. Sem violência. Né? Que não tenha sido roubo, que não tenha sido latrocínio, que não tenha sido homicídio, estupro, porque é absurdo. E vou mais pessoas longe. Recorrentes. Eu acho assim, os crimes hediondos... Todos nunca. Né, não deveriam ser aquinhoados com as saídas temporárias, exceto para estudo e trabalho. Exceto.
né? Então, nós temos agora um projeto de lei, né, que prevê a vedação de saídas temporárias para os condenados em regime semiaberto que tenham praticado crimes hediondos. Porém, o legislador, como sempre, né, não presta atenção naquilo que está fazendo, faz coisas de forma atabalhoada, rápida, sem pensar, deixou de fora, ele deixou os crimes hediondos, tá? A proibição dos crimes hediondos com resultado morte. Ou seja, tem que ter morte. Se for só tentativa, não vai, tá? Então, crimes hediondos com resultado morte, mas esqueceu dos crimes equiparados aos hediondos com resultado morte. Seria, no caso, o terrorismo e a tortura, né? Esqueceram de botar lá, porque, claro, Mas né? e traficante? É uma coisa tão boba fazer lei, né? Fazer lei é uma coisa fácil, tão... né? Mas fácil. e traficante? Não entra nisso? Não é. Daí aí entraria, teria direito. Pois é. Então, porque assim, é muito. Quando a gente vê as saidinhas de Natal, que tivemos em 2023, em 2022, em 21, em 20, 19, 18, não é uma questão de ser de direita ou de esquerda, é uma questão de ser brasileiro isso. Porque isso é desde então, desde a Constituição de 88. O que acontece é o seguinte. Não, desde sempre. Desde sempre, mas a Constituição manteve. A lei de execução penal ela é muito anterior à. Não tem nada a ver com a Constituição. Não tem nada a ver com a Constituição. Isso daí passa. Nem a Constituição é maior que isso. Não. Então, é uma questão de Brasil, é uma questão de história com H maiúsculo. O que eu digo é o seguinte, quando a gente vê... criminal. Eu vi uma matéria que eu brinco, como buscar os números bons, né? Porque era assim, olha, a saidinha de Natal neste ano, de 2023, foi melhor que a de 22, porque desta vez, sei lá, só 4,7% não voltaram. Em 2022, foram 5,4%. Olha, em porcentagem, como caímos. Mas assim, não são esses números exatos que eu estou falando. Em 2023, vamos supor, 1.700 pessoas não voltaram. Em 2022, 1.800 não voltaram. Então, se buscam números bonitinhos. Só que se você somar esses 2 anos, são quase 4 mil pessoas que não voltaram. 4 mil criminosos. Não, e pior que isso, né? Quantos deles voltaram a delinquir praticando crimes, né, e delitos graves? Nós tivemos agora o caso daquele policial militar que foi morto, que foi o Gabriel, né? O agora. Foi isso que gerou tudo, e já existia essa lei no Congresso, né? Já passou pela Câmara, agora tem que ir para o Senado, estão fazendo algumas modificações, porque tem uns que querem um rigor maior, outros um rigor menor, essa coisa toda. Mas por quê? Porque vários deles matam pessoas quando estão gozando desse benefício legal. Vários roubam pessoas, atemorizam pessoas, enquanto gozam. Sequestram, né? Estupram, né? Então, Beto... Voltam a ser chefes de tráfico. Você viu, o chefe do tráfico do Rio de Janeiro lá não voltou mais. Então... Quanto que significa para a sociedade uma pessoa dessa solta? E quanto que é o certo cansaço para a polícia que prende, para o promotor que acusa, para o juiz que julga? É um enxugar gelo. A tristeza que dá quando, vítima, numa dessas saídas, eles acabam com uma família inteira, né? Enlutam uma família inteira. Mas nós não podemos ir pela exceção, mas a exceção que está causando dano enorme na sociedade, meu pai. Então, vamos fazer uma coisa, Estado. Vamos ser eficientes, Estado. Vamos criar estabelecimentos penais adequados. Vamos fazer exames criminológicos realmente por profissionais que tenham gabarito para isso. Vamos fiscalizar estas saídas como tem que ser fiscalizadas.
Ah, você quer ir para casa? Tá, tudo bem. Você tem que comparecer todo dia de manhã na delegacia de polícia do seu bairro, que é o distrito número tal. E ali você vai bater ponto de É. manhã e vai bater ponto à noite. Ah, mas a delegacia não pode ser na delegacia, vai criar um local em que haja essa fiscalização. Eu quero saber onde você está. Eu vou colocar tornozeleira em todo mundo, porque na hora que sair na rua, eu estou olhando, eu sei que o cara está com tornozeleira, eu já vou ficar mais esperto. Ah, mas isso é preconceito. Não, isso é Isso uma é questão de aviso. sobrevivência, isso é aviso. E quem foi preso por estupro tem um aplicativo para você olhar se essa pessoa está perto de você. Exatamente, Por que né? não? É assim, Então, nos Estados Unidos é o assim, funciona bem. Estado, o Estado tem que nos proteger, né? O Estado tem que garantir os direitos individuais de todo e qualquer cidadão, inclusive daquele que pratica o crime? Sim, claro que sim. Todos têm que ter os seus direitos individuais garantidos e protegidos, mas aquele que não praticou o crime, muito Muito mais. mais mesmo. Então, vamos fiscalizar, vamos criar realmente um mecanismo de fiscalização. Por isso que eu não seria contra a saída temporária para estudar e trabalhar, porque ali você tem um mecanismo. É só se pesquisar qual o índice de evasão no caso de saída temporária para estudo e trabalho. Ah, mas se ele descumprir, Solange, ele vai regredir. Se ele praticar um crime enquanto ele estiver na saída temporária, visitando a família, ele vai regredir de regime. E daí, para mim, que perdi um Não irmão, que tem perdi um isso. pai, que perdi um marido, Que foi não quero roubado. saber. Que foi roubado. Que Com foi uma arma na minha roubado, cara. Não tô que foi afim. estuprada, que meu filho foi estuprado. Não me interessa que ele regrida de regime, Ele não que tinha ele que estar não na vai rua. poder ter saído. Ele não tinha que ter saído. Então, Estado, faça a sua parte. Faça a sua parte, né? E fiscalize as saídas e conceda somente àquele que efetivamente não vai representar um perigo à sociedade. Efetivamente. Já que adotamos um sistema de progressão de pena, façamos estabelecimentos prisionais adequados e Sim. fiscalizemos. Ou então o Estado prenda todo mundo e deixe todo mundo É. fechado. Ah, eles vão sair de lá muito piores. Meu amigo, Ah, eu tô com então, não medo. sei. Eu só sei que o medo que eu tô ultimamente com isso tudo tá me deixando pior do que eles lá dentro. E eu tenho até discutido isso com as pessoas às vezes não conseguem entender. Eu falo assim, eu temo menos a Suzane von Richthofen na rua, que tanto Sim. apontam, do que Bom, outro cara. Porque o problema é dela com o pai e a mãe dela. Ela não é o maníaco do Parque do Mato Grosso do Sul, que era um estuprador em série, que foi solto e estuprou de novo sim. 10 mulheres. Como é que botaram esse homem na rua? Tava em Eu quero regime que o Estado aberto. explique. Eu quero que o Estado explique. O Estado deve contas. E é o Estado, seja ele de direita, esquerda, centro, extremista, seja o que for, o Estado deve explicação. Porque o Estado é financiado pelos contribuintes. Eu sempre falei isso. Eu sou empregada do contribuinte. Eu não sou funcionária do Estado, eu sou empregada do contribuinte. E a ele eu devo contas do meu trabalho. O Estado tem que ser eficiente. Se vire, crie mecanismos. Não adianta somente dizer que a criminalidade é decorrente da luta de classes sociais. Não adianta dizer que é somente por falta de escola, de ensino, de lazer. Arrume tudo. O Estado é obrigado a arrumar tudo. Porém, existem questões que são emergenciais. E a situação está se tornando por demais perigosa, né? Matando pessoas que estão andando na rua e que não sabem por que estão morrendo, simplesmente porque um dia resolveram soltar um indivíduo que não poderia ter sido solto
e ele vem e destroça com uma família. O que é isso? Né? Eu vivo hoje uma sensação de insegurança que eu nunca vivi em São Paulo. Você sabe, quando você foi em casa, eu falei para você, cuidado, tem que tomar cuidado, não mexe com isso, pega a rua, ai meu Deus do céu, põe meu Deus, vamos rezar. É uma coisa, a gente fica ansioso, é uma coisa, é uma angústia. Eu digo, a segurança, ela é fundamental como a educação, a Sim. saúde e tudo mais, porque você com segurança você pode estudar até a noite, você pode ir comprar um pão, então significa que a economia vai crescer. Quantas coisas eu não faço por não querer sair de casa? Mas muitas coisas. E é ansioso, porque daí sua sobrinha sai, fica preocupada, sua mãe... a gente está vivendo numa sociedade, e quando você vê essa saidinha, você fala assim, gente, é mais não sei quantas mil bandidos na rua de novo. E é aquela horda, né? O Ulisses É Campbell aquela fez um horda. vídeo saindo lá de Tremembé, angustiante aquilo, assim. É aquela Como ele... horda. Então, assim, veja, essa política criminal adotada pelo país é dessa forma que ele entende que deva ser o cumprimento de pena daquele que pratica um crime. Perfeito. Foi isso, chegou-se a essa conclusão, certo? Então, vamos fazer direito. Então, faça direito. Eu cheguei, eu acho que a comentar contigo, eu fiquei de boca aberta. Eu até peço, se não for verdadeira esta informação, que me contestem, mas, segundo eu soube, não há no estado do Paraná, um estado da região sul, nós não estamos falando do norte, um lugar sem recursos, e etc, etc. Nós estamos falando do Paraná, um dos estados que tem uma grande riqueza, produção de riqueza. Não há estabelecimento penal para cumprimento de regime semiaberto. Não há. São Paulo há, e com uma defasagem de vagas, mas há. Rio Grande do Sul com uma grande defasagem de vagas também. Haja vista o Leandro Boldrini, certo? Mas no Paraná, a informação que eu tive que de não tem quem nenhuma vaga. Não há estabelecimento penal. A casa de albergado era uma responsabilidade dos prefeitos, segundo eu apurei, né? Então, cada prefeitura deveria criar uma casa de albergado. Nós estamos falando de uma lei extremamente antiga, gente. A população brasileira cresceu muito e a população carcerária também. E o número de cidades também cresceu. O número de cidades, até cidades que nem poderiam ser cidades. Cidades com 2.000 habitantes não é cidade, né? Me desculpe, né? Essa é outra questão que deveria ser abordada, mas nós não estamos aqui para falar disso. Mas tem a casa de albergado. Podemos fazer casas de albergados regionais em cidades próximas. Tem que fazer alguma coisa. Ou se cumpre a lei, agora é muito interessante que o Estado exige que o cidadão cumpra a lei, mas o Estado não cumpre a lei. O Estado não segue a própria lei que ele criou. E para ele não há punição. A punição é nossa, porque o Estado não faz a parte dele. E quem é punido é a população de bem, é a população trabalhadora, é o estudante, é o jovem, né? Então, vamos fazer estabelecimentos penais adequados. Querem continuar na progressão de regime? Façamos assim. Né? Eu vejo muito a sua defesa para o cumprimento integral da pena em regime fechado. Né? Não é essa a política de Estado adotada pelo Brasil. Não é essa? Sim. Então, faça. Mas não pode vamos soltar as pessoas porque a gente não tem lugar na cadeia, então vamos soltar. Não é assim. Mas foi isso que aconteceu no Rio Grande do Sul há anos atrás. Mas cabe ao Estado fazer cadeia, não é o meu. Eu não sou afim de ser governador, prefeito, deputado, vereador, presidente. Não estou afim de ser político. Você quis ser político, meu filho, faz parte da tua vida, não é da minha.
Eu tô estou aqui, eu tô pagando o seu pagando os salário para impostos. isso. Então eu acho meio assim, então tá, então não tá. E o que está sendo feito para daqui de 5 anos não estarmos de novo soltando pessoas porque não tem Discutindo lugar na isso. cadeia? Discutindo Não isso. vai estar, não estão fazendo nada. É como você um dia falou, é sempre um arremedo, é sempre um puxadinho, é sempre não sei o quê. Aí explode o negócio, aí se fala, daí vai deixando de falar. Aí vem de novo. Vem Aí mais uma matam onda. alguém, Daí fala de quem novo. matou, ou quem roubou, ou quem praticou latrocínio, era alguém que estava gozando do benefício de uma saída temporária. Daí voltamos ao assunto. Meu Deus, E nós não vamos aí falam aprender que o nunca. problema é que a Elise Matsunaga é Uber, que nem Uber era. De novo, para mim, ela não é meu problema. Meu problema é o maníaco. Ameaça à segurança Não, o pública. maníaco do Parque do Mato Grosso do Sul, sim, sendo Uber que ele era, que é o problema para mim. Sim. Porque ele Ela estupra não mulheres, ameaça. consequentemente. Ela tinha naquele. Ela não está saindo matando o homem. Não. O maníaco da Cantareira, o maníaco do parque aqui de São Paulo, esses me preocupam. E me preocupam aquelas que não são famosos, que são assim, é o latrocida. Sim. Porque até mesmo esses caras que eu chamei, eles têm mais filosofia que um latrocida. Porque o latrocida quer tua carteira e quer tua vida. E some na multidão e na escuridão. E você não encontra nunca mais. Não tem ligação entre autor e vítima. Exatamente. Então, ele é o Exatamente. pior de todos, só que vários vão sendo soltos. É o traficante que está fazendo um monte de craqueiro, vivendo que nem um desgraçado na rua aqui em São Paulo, que está saindo para roubar, para cumprir o seu vício, e que uma hora pode me matar porque ele quer meu celular para comprar uma bala de crack, nem ele sabe mais que ele está. Porque esse traficante está sendo solto de novo. Então, é uma coisa que a gente... E o interessante é que são os tribunais superiores que soltam, né? Porque daí é na letra fria da É lei, né? Brasília, né? É na É letra... Brasília, né? Porque eu acho que eles não andam na rua, né? Eles não andam na rua, Beto. Eu Eles já não não sei. pegam ônibus, eles não vão achar, até nem podem, né, ultimamente, mas enfim, mas eles não andam na rua, eles não são seres como nós. Não são. Eles não podem, sabe? Eu acho que chega um ponto que o juiz, e quando eu falo juiz, não é o juiz de primeira instância, esse anda na rua, né? É o juiz os desembargadores, os juízes dos tribunais e dos tribunais superiores, eles vivem numa bolha e numa realidade que não é a realidade do povo brasileiro. E não Então, estou falando do povo miserável, é da classe média brasileira. eu só não estou defendendo ninguém, mas eu acho que quando chega nesses pontos, embargadores, juízes de STF, não sei, esses monte de S, eles vão pela letra fria da lei, porque é a lei. Para mim, eu não entendo, é o deputado que está ali dentro da Câmara dos Deputados, que está brigando para tirar o casamento gay, que isso dá alarde e não vai acontecer nada, ao invés de pegar e se juntarem todos eles, falar assim, vamos resolver esse negócio aqui? Porque isso pega qualquer pessoa. Mas daí eu pergunto, a quem interessa soltarem esses presos? Porque tem que interessar alguém. Porque o Ah, desembargador, o juiz, isso, aquilo, eles estão fazendo a lei vai lá resolver a lei. E a lei não sim, está sendo resolvida. Em governo mas é nenhum. Nem de... interessante, viu, Beto? É interessante para quem já trabalhou, né, com o judiciário, como eu, Sim. durante tantos anos, você vê que o juiz de primeira instância, por estar mais Ah, sim. próximo, ele também está aplicando a lei. Ele não está deixando de aplicar a lei, mas ele está mais Mas aqui, próximo né? da realidade social. Ele tem uma outra visão, ele tem uma outra percepção. Conforme você vai se afastando da sociedade onde você vive, você parece não enxergar mais isto, entendeu? E não é dizer, eles não vivem mais com a pobreza, não é com a pobreza, é com a sociedade média, com a sociedade que tem o seu carro, o seu emprego, com a sociedade que pega ônibus. Hoje em dia, quem é assaltado em São Paulo está em ponto de ônibus. Quem é morto em assalto está em ponto de ônibus, Tá na né? rua, tá na E Avenida Paulista aqui. então é isso que eu falo. Eles não andam na rua.
Eles não sabem como é andar na rua. Eles se esqueceram disso. Não é, eu não os desculpo, porque o juiz de primeira instância também aplica a lei, mas ele tem uma outra visão. E a lei você pode interpretar de forma mais dura ou mais branda. Bom, Exatamente. essas saidinhas, então, não tem saída pra gente. Não, existe esse projeto de lei, né? Já passou na Câmara dos Deputados, parece que com algumas emendas, algumas modificações. Aquilo que eu te falei, há quem entenda que deva ser mais rigorosa, né, com Sim. maiores restrições, e há quem entenda que com menor restrição. Eu espero que eles arrumem essa questão dos crimes equiparados aos crimes hediondos, né? E revejam isso. Eu acredito que deva vir alguma novidade. Agora, não me espantará em nada se chegar no Supremo Tribunal Federal e entenderem sobre a inconstitucionalidade da lei, porque você faz construções, né, mentais, filosóficas, jurídicas, você que não anda na rua, você que não, acho que não lê nem jornal nem nada, e você entende, você pode interpretar de um jeito e de outro, mas a vontade é sempre de interpretar contra o povo e a favor da criminalidade, a favor do acusado, né? E eu, diferentemente do que alguns dizem, né? Mas é necessário que haja progressão, é necessário que haja saidinha, porque vai que um filho meu é condenado Ah, e ele eu. não vai ter direito à saidinha. Vai que um filho meu é condenado e ele não vai progredir de regime. Olha, se um filho meu for justamente condenado pela prática de um crime grave, quem não quer que ele Saia saia, sou quem eu. não quer que ele progrida sou eu, né? Deus o livre e guarde que isso nunca me abocanhe, mas deveria ser dessa forma, né? Eu Deveria ser concordo. dessa forma o pensamento, né? Mas concordo 100%. Solange, a gente falou de saidinha e agora aconteceram algumas coisas que eu achei, lendo rápido, a pessoa que lê só a manchete, sem lente, sem as minhas lentes de contato, achei que tivessem aprovado a lei. Mas está se falando demais. O que que já, de tudo aquilo que a gente conversou, o que que já aconteceu na parte que, de fato, pode resolver essas saidinhas? Então, Beto, o que foi aprovado no Senado ontem Ontem, foi peraí, foi dia dia 6, 7. né? Não, hoje é dia 7. 8, dia 7 de Ou fevereiro seja, de 2024. o que foi aprovado foi um regime de urgência para votação, porque, veja, sempre que há um projeto de lei, ele tem que passar por algumas comissões, né? Comissão de segurança, que foi inclusive um senador que é da Comissão de Segurança, que propôs esse projeto de lei, e outras comissões que tenham pertinência com o tema da lei, certo? Não passa por todas as comissões, mas passam pelas comissões que tenham pertinência àquela lei que vai ser submetida à votação. E uma das comissões que, essa sim, todos os projetos de lei passam, é a Comissão de Justiça e Constituição, de Constituição e Justiça, tá? Para se verificar, esse é um exame prévio que se faz da constitucionalidade da lei. Você, quando examina se uma lei é ou não constitucional, você já examina lá no nascedouro dela, né? Lá no legislativo, porque eu posso propor um projeto de lei muito bonito, né? E muito interessante, muito bom, inclusive, porém, ele tem que ser constitucional. Ele não pode ferir a Constituição. Então, ele passa por essa comissão, pelo crivo dessa comissão, para verificar sobre a constitucionalidade ou não dessa lei. Posteriormente, claro que há o crivo também, o exame feito pelo Supremo Tribunal Federal, mas daí já é uma outra etapa. A lei já entrou em vigor,
os casos, né, os fatos já são submetidos àquela lei, e daí nós veremos se é ou não constitucional em caso concreto ou também em caso abstrato. Então, são os controles de constitucionalidade da lei. Quando é votado caráter de urgência, não passa por essa comissão. É pulada essa etapa para ir mais rápido. Na verdade, esse projeto de lei já é um projeto de lei que está no Congresso há algum tempo para ser votado, né? E é aquilo que nós falamos. Aí está lá, daí vai para lá, vai para colar, as pessoas leem, mas existem outros projetos que estão na frente, existem outros que o governo tem mais interesse. Bom, aí é questão política. O famoso entrar na pauta. Vou entrar na pauta, né? Que é assim, é um mar meio desconhecido para todos nós, como funciona, né? Só quem trabalha lá mesmo sabe como que funciona isso. Existe o trâmite legal, mas a gente sabe muito bem que dá para você dar um jeitinho aqui, outro jeitinho ali, para passar algum na frente e tudo mais. Com a morte daquele policial militar em Minas Gerais, o que aconteceu? Esse assunto voltou de novo à tona. É aquilo, parece que as leis, né, as providências, elas só são tomadas quando um fato ocorre, um fato novo ocorre. E olha, precisamos ver isso. E daí eles fazem tudo correndinho, né? Por quê? Porque preciso dar uma resposta para a sociedade. E a resposta para a sociedade não é a criação só de lei, é a criação também de todo mecanismo que permita que aquela lei funcione. Porque não adianta você só criar uma lei e você não criar uma estrutura que permita que aquela lei funcione, né? Então, na verdade, foi isso que foi aprovado no Senado, e então vai ser levado à votação mais brevemente, né? Mais rapidamente. E houve também uma emenda proposta que foi aprovada, inclusive, emenda essa apresentada por um senador, para que continuasse sendo permitida aquela autorização de saída, né, que a gente chama de saidinha, para, mesmo naqueles crimes que eu já mencionei, que constam do projeto, para estudo. Então, para a conclusão de curso técnico, superior e tudo mais. No entender desse senador, há necessidade de que seja concedida essa saída, porque ali tem uma finalidade realmente de ressocialização efetiva, né? Um aprimoramento educacional e tudo mais. A pessoa sairia para ir para a academia. Que é uma academia, né? Que no Brasil a palavra academia tomou mais uma questão de corpo. Ele sai naquele regime semiaberto, que ele sai, vai para lá e volta e dorme na cadeia, é isso? Não, para estudar. Então, para estudar. Ele sai da cadeia, vai estudar, sai da faculdade ou do curso técnico e volta para a cadeia. Sim. Tá, como a gente viu com o Mas aí é uma Gilgai... fiscalização bem efetiva, né? Aquilo que a gente comentou. Porque você tem a presença, né? Você tem que ter o aproveitamento. É um outro esquema, né? Agora, você poderia ter isso na cadeia, né? Ter a faculdade na cadeia. Pelo menos, não digo a faculdade, mas o ensino fundamental e o ensino médio e técnico você poderia ter. Claro que um ensino superior já é, que nem diria um amigo que eu tenho, um plus a mais, ele fala. Não sou eu esse amigo. Não é você, não, é um amigo muito engraçado. Isso aí é um plus a mais. Então, mas veja, a grande maioria não frequenta o curso superior, né? Eles frequentam mesmo o supletivo, o fundamental, são esses cursos mais básicos e até o profissionalizante, né? É aquilo que eu disse, nós precisamos ter sistema prisional que ofereça ao preso, ofereça ao detento a educação e a profissionalização, sem que haja necessidade dele sair do estabelecimento
prisional. E aqueles que estão em regime fechado e que têm essa possibilidade, e também os que estão no regime semiaberto, eles abatem, inclusive, da pena, né, o tempo trabalhado e o tempo de estudo, né, o que é extremamente estimulador para aquele que está lá. Sim. É. Né, estimula, né? Minha amiga, então a gente continua esperando a lei ser aprovada, não temos ainda, com esse negócio é bom, com essa votação que foi dada aí para o regime de urgência, pode ser que a gente volte a falar disso mais rápido do que a gente imagina, é isso? Pode ser que sim, pode ser que sim. E daí também já podemos fazer uma análise crítica à lei. Sim, né? daí vai estar estabelecido. O que poderia ter sido melhor, né? O que ela se esqueceu, que normalmente se esquece, muitas coisas deixam de ser colocadas, né? Como eu tinha dito, crime de tortura com resultado morte, de terrorismo com resultado morte não tinha sido previsto, mas até a aprovação a gente não pode nem tecer. E outra, nós precisamos não só da aprovação, como a sanção presidencial. Acredito eu que teremos a sanção presidencial, apesar de haver votos contrários, né, a essa nova lei, né, porque há aqueles garantistas que entendem que não, que deve esse benefício ser mantido sem nenhuma modificação, mas eu acredito que o presidente da República não vai deixar de sancionar essa lei, até mesmo porque seria extremamente impopular não sancionar essa lei a partir do momento que há um clamor público, né, para que esses benefícios sejam mais fiscalizados. E é aquilo que eu falo, não adianta você ter uma legislação maravilhosa e você não regulamentar esse benefício, essa legislação, para que as pessoas possam exercer os seus direitos e cumprir as suas obrigações. Então, exatamente, pode ser que seja mais uma lei que venha para a gente criar aquilo que nós chamamos, né, no nosso programa, vamos chamar dos puxadinhos. Os puxadinhos. Né? Então, infelizmente, o dia que a população começar a pedir isto, é que a população tem tanta coisa a mais para pedir, né? Mas o dia que começar a pedir, eu quero um regime fechado como está na lei, eu quero um regime semiaberto como está na lei, eu quero um regime aberto como está na lei, eu quero que seja fiscalizado. Eu topo pagar o preço disso, vocês tratem de executar. Né? Eu acredito que nós teríamos muito provavelmente uma menor reincidência se houvesse uma efetiva fiscalização das penas que são impostas, todas elas. Quer ver um puxadinho que foi criado, que foi ridículo, quando se criou a prestação de serviços à comunidade, as penas alternativas às penas restritivas, privativas de liberdade? Então, olha, não vamos botar todo mundo na cadeia. E não é porque eles entendessem assim, não vamos encarcerar tantas pessoas, né? Nós não podemos encarcerar. É porque havia tanto crime sendo praticado e crimes com penas pequenas e que acabavam não sendo cumpridas por falta até de estabelecimento penal, que o legislador falou assim, bom, precisamos dar um jeito nisso. Não é criando estabelecimento prisional, é criando uma pena alternativa. Quais são as penas alternativas que nós criaremos? Nós criaremos a pena, uma delas, prestação de serviços à comunidade. Perfeito, prestação de serviço à comunidade, acho ótimo. Mas não tem quem fiscalize. Mas é muito difícil fiscalizar. Substitui por uma cesta básica. Né? E daí veio a cesta básica. Quer dizer, que não é isso, a lei não fala de cesta básica, a lei fala de prestação de serviços à comunidade. Por quê? Para o preso, para o detento, para o réu, para o condenado, entender que ele está pagando. Não do bolso, mas com o seu tempo. Porque quanto custa uma cesta básica? Às vezes ele até pega a cesta básica que o vizinho recebeu lá da empresa e ele entrega,
né? Agora, você ir até um hospital, uma escola, pintar o muro, roçar a grama, você estar ali até te dar um sentimento muito mais de comunidade, da vida em comunidade, da vida em sociedade. Não, ele vai lá, paga. E eu cansei de ouvir isso. E aí, o que que deu? Paguei uma cesta básica lá. Quer dizer, veja como isso não importou para ele. Sim. Agora, não, eu não posso, porque havia, né, você tem que firmar convênios para o cumprimento dessas penas. Todo dia, toda semana eu tenho que ir lá. É um compromisso no qual eu não posso faltar. Olha, senso de responsabilidade, de continuidade, né? Sabe, a pessoa não sente que está pagando o preço pelo mal que ele cometeu. Quando vira a cesta básica, vira multa. Não Exatamente. vira uma pena, né? Exatamente. E pena de multa nós temos também. Sim, já tem também. Né? Solange, minha amiga, então vamos aguardar essa lei, daí a gente fala de novo das saidinhas que deveriam ser fechadas, essas portas deveriam logo ser trancadas. Muito obrigado, é um prazer sempre enorme estar com você. Estou com saudade de você fisicamente aqui. Logo eu vou estar. Com certeza. Um beijo grande. Um beijo. Tchau, tchau.